Qual o contexto histórico-cultural do Antigo Testamento em Gênesis capítulo 2, do versículo 4 ao 25? Ficou curioso? Fica comigo aqui, vamos entender a passagem da Bíblia dentro do seu contexto histórico-cultural. Estamos trabalhando no livro de Gênesis, no comentário histórico-cultural do Antigo Testamento. Fica comigo, vamos compreender essa passagem da Bíblia no seu contexto. História, cultura, sociedade, é isso que a gente vai tratar agora. O homem e a mulher no jardim. Gênesis capítulo 2, do versículo 5. Se você ainda não segue a gente aí, taca o dedo no like, deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo para que o YouTube compreenda, entenda que ele é relevante e distribua ele para mais pessoas. O homem e a mulher no jardim. Gênesis 2, versículo 5, categoria de plantas. Encontramos apenas descrições gerais de plantas, árvores, arbustos e plantas são mencionadas, mas nenhum gênero específico. Sabemos, porém, que as principais árvores encontradas no Oriente Próximo eram a acácia, o cedro, o cipreste, a figueira, o carvalho, a oliveira, a tamareira, a romanceira, a tamangueira e o salgueiro. Os arbustos incluíam o aleandro, que é a espirradeira, o junipeiro, que é o zimbro. Os principais grãos cultivados eram o trigo, a cevada, a lentilha. A descrição das plantas nesse versículo, ela difere daquele no terceiro dia, em que são mencionadas plantas cultivadas e árvores frutíferas. Não se trata, porém, de um período anterior ao terceiro dia, mas do fato de que ainda não havia a prática da agricultura. Gênesis 2, versículo 5, descrição das condições. Um texto de Nippur descreve o cenário da criação, dizendo que as águas ainda não tinham jorrado pela abertura da terra e que nada crescera e nenhum poço da porção da terra fora lavrada. Capítulo 2, versículo 6, sistema de irrigação. A expressão usada para descrever o sistema de irrigação do versículo 6, brotava da água da terra, é de difícil tradução, aparecendo apenas só em Jó capítulo 3, capítulo 36, versículo 27. Uma palavra semelhante aparece no vocabulário babilônico originado do Sumério. Era uma menção ao sistema subterrâneo de águas, ou lençóis de águas que deram origem aos rios. O mito sumério de Enki e Ninhursag também menciona um sistema de irrigação semelhante. Gênesis 2, versículo 7. O homem do pó da terra. A criação do primeiro homem do pó da terra é semelhante ao que encontramos na mitologia do Antigo Oriente Próximo. A epopeia de Atrahasis. Ela retrata a humanidade sendo feita da argila misturada com o sangue de uma divindade que havia sido morta. Assim como no pó da terra, que na Bíblia representa o que o corpo se torna na morte, em Gênesis 3, versículo 19, também assim, a argila, no pensamento babilônico, era o que o corpo voltava a ser. O sangue da divindade, neste caso, representava a essência divina da humanidade. Um conceito semelhante ao sopro da vida que Deus colocou em Adão, como a gente vê na Bíblia. Do pensamento egípcio, as lágrimas dos deuses são misturadas à argila para formar o homem. Embora as instruções de Mercari também mencionem Deus soprando, um Deus com D minúsculo, Deus soprando a vida no nariz do homem. Gênesis 2, versículo 8 ao 14, fala da localização do Éden. Com base na proximidade dos rios Tigre e Eufrates, e na lenda suméria da terra mística e utópica de Dilmun, muitos eruditos identificam Éden como um lugar situado à extremidade norte do Golfo Pérsico, ou próximo dali. Dilmun foi identificado com a ilha de Bahrein. A posição do lado oriental simplesmente indica a área geral da Mesopotâmia e é uma referência bastante típica das narrativas primitivas. E devemos considerar que essa indicação, somada à direção do curso dos rios, a localização do rio Pison e Guion, é incerta. Levou alguns estudiosos a considerar a região da Armênia, perto da nascente dos rios Tigre e Eufrates, como o Éden. No entanto, as características de um jardim bem irrigado, onde as pessoas não executam nenhum trabalho, ou muito pouco, onde a vida ela
ela brota sem necessidade de cultivo, são condizentes com as áreas de várzea na base do Golfo e pode até mesmo se referir a uma área hoje coberta por água. Gênesis 2, versículo 8, no jardim no Éden. A palavra Éden refere-se ao lugar bem irrigado, sugerindo um bosque exuberante. A palavra traduzida por jardim não se refere necessariamente a canteiros de plantas, mas a pomares ou bosques. Gênesis 2, versículo 9, árvore da vida. A árvore da vida, ela é retratada em outras partes da Bíblia como provedora de continuidade de vida, Provérbios 3, versículo 16 ao 18. Sendo que às vezes ela é vista como detentora de qualidades rejuvenescedoras. Diversas plantas com tais qualidades são conhecidas no Antigo Oriente Próximo. Na epopeia de Gilgamesh é citada uma planta chamada o homem velho torna-se jovem, que cresce no fundo do rio cósmico. As árvores geralmente ocupam um espaço proeminente na arte do Antigo Oriente Próximo e em selos cilíndricos. Elas têm sido interpretadas frequentemente como representantes da árvore da vida, mas tal interpretação necessita de mais apoio na literatura para ser confirmada. Gênesis 2, versículo 11, fala do Pison, análises de amostras do solo da Arábia Saudita e fotografias de satélites ajudaram a identificar o antigo leito de um rio que corria em direção ao nordeste pela Arábia Saudita, das montanhas Rijas, perto de Medina, até o Golfo Pérsico, no Kuwait, próximo à foz dos rios Tigres e Eufrates, o qual poderia muito bem ser o rio Pison. Gênesis 2, versículo 11, fala de Havilá. Talvez pelo fato de se mencionar a presença de ouro em Havilá, essa localidade seja citada em diversas outras passagens, como Gênesis 10, versículo 7, Gênesis 25, versículo 18, 1 Samuel 15, versículo 7 e 1 Crônicas 1, versículo 9. Sua localização tem sido frequentemente apontada como a parte ocidental da Arábia Saudita, perto de Medina, ao longo do Mar Vermelho, uma região que produz ouro, bidélio, que é a mirra, e ônix, como se vê em Gênesis 10, versículo 7. Descreve Havilá como irmão de Ofir, uma região também conhecida por suas ricas jazidas de ouro. Gênesis 2, versículo 21 a 24, fala da costela. O fato de Eva haver sido criada de uma costela de Adão pode ser mais bem esclarecido pelo conhecimento da língua suméria. A palavra suméria para costela é ti. É interessante saber que ti significa vida, exatamente o mesmo significado de Eva em Gênesis 3, versículo 20. Outros sugeriram que pode haver uma relação com as palavras egípcias IMW, que significa argila, de onde o homem foi criado, ou costela. Gênesis 2, versículo 24. O homem deixará pai e mãe. Essa afirmação constitui uma narrativa à parte, acrescentando um comentário sobre o pacto social da vida das pessoas nas épocas posteriores. A história da criação de Eva é usada como base para o princípio legal da separação das famílias. Quando se efetivava um casamento, a esposa deixava seus pais e juntava-se à família de seu marido. Dessa maneira, novos compromissos de lealdade eram estabelecidos. Além do mais, a consumação do casamento está associada aqui à ideia de o casal tornar-se uma só carne, assim como Adão e Eva se originaram de um mesmo corpo. A afirmação de que o homem deixará a sua família não se refere necessariamente a um costume social específico, mas ao fato de que, nesse capítulo, é o homem que busca uma companheira. Também pode ser referência ao fato de que as cerimônias de casamento, incluindo a noite de núpcias, em geral, aconteciam nas casas dos pais da noiva. E aqui a gente finaliza essa parte de Gênesis, do capítulo 2, como a gente acabou de olhar. No nosso próximo vídeo vamos trabalhar Gênesis 3, do versículo 1 até o 24, trazendo o contexto histórico-cultural
dessa passagem da Bíblia. Lembrando, se você ainda não está com o dedo no like, tá com o dedo no like aí e já se inscreve, você precisa se inscrever, ativa o sininho aí, que é para você ter notificação de todos os nossos vídeos. Vamos dar continuidade a esse trabalho sobre o Antigo e o Novo Testamento Histórico-Cultural. A gente sabe que tem pouco conteúdo sobre isso na internet e aqui a gente vai trazer na íntegra, como aparece nas páginas do livro. Que Deus abençoe tua vida e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.